outra coisa. Você tem filho em casa, você tem criança. Vocês lembram da criança, gente, que se engasgou com um pedaço de plástico? Não sei se vocês chegaram a ver. Algumas pessoas viram, outras não. Pois bem, hoje meu amigo Emanuel está aqui, do SAMU. Ele é enfermeiro, tá? Ele vai estar ensinando pra gente como devemos agir em uma situação como essa de engasgo. Eu tô com minha princesa e ele também tá com uma princesa ali, né, Emanuel? Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia. Essa princesa aqui, eu vou hoje também aprender como é que faz, né, esse manuseio, né? Porque assim, na hora eu acho que do conflito, na hora do engasgo mesmo, a gente fica meio desesperado, mãe, pai, todo mundo, né? E aí a gente fica sem saber, será que a gente bota assim? Será que faz assim? Homem, dá uns tabefe, ou sei lá, ou bota a mão. A gente não sabe nem o que fazer na hora, a gente nem pensa, faz o que vem na cabeça. Mas hoje a gente vai estar aprendendo a forma certa de como desengasgar um bebê, né? Um bebê ou até uma criança um pouquinho maior. Emanuel, vamos lá. A gente tá aqui com esses dois bonecos, né? Exatamente. E simulam duas crianças. Você vai fazer em uma e eu vou fazer também para eu aprender, tá? Como é que a gente deve identificar um engasgo? Como é que a gente sabe se a criança está engasgada ou não? A primeira observação que devemos fazer, Marília, é com relação ao aspecto da criança. Muitas das vezes, pelo fato dela ter obstruído essa passagem de ar, ela começa a apresentar sinais na mudança da coloração. É um sinal, a gente considera um pouco tardio, mas ao redor dos lábios, sim, nas extremidades. E a musculatura da criança, né, o tônus muscular, ela começa a ficar largadinha, molinha. E pelo fato do tamanho da criança também, a ausência do choro. Então é muito importante que a gente comece a observar essas características. Algumas causas são evidenciadas, né, para esse tipo de engasgo, como por exemplo, muitas das vezes durante a amamentação, né? A criança pequenininha, até 2 anos de idade, ela tem uma fase que a gente classifica como sendo fase oral. Tudo que ela vê, ela coloca na boca, né? Então, existe as obstruções de vias aéreas por corpo estranho, acontece muito. Então, para quem for prestar esse primeiro atendimento, é muito difícil às vezes, no sentido de não é rotina de alguém, de um leigo que não esteja treinado. Mas algumas condutas básicas são necessárias. Primeiro, manter a calma, passar a segurança para a mãe, acionar o serviço de emergência e iniciar com as manobras de desobstrução. Então, eu vou mostrar primeiro o que não se deve fazer. A gente observa muito. Não se deve fazer esse movimento, né? Sacolejar a criança achando que ela irá desengasgar. Outra coisa que acontece também, essa posição aqui, ó, a gente não pode colocar a criança de cabeça para baixo. No desespero, muitas das vezes, né, as mães ou as pessoas que tomam a frente da situação, pelo fato de não conhecerem a técnica, acabam fazendo isso, tomando esse tipo de procedimento. Achando que vai Exatamente. sair, Então, é muito simples. Evitar partes moles da criança, né, região de pescoço. Então, a gente vai fazer com a mão, marido, um apoio na regiãozinha aqui da mandíbula, né? A gente abraça a criança aqui e a gente repousa ela sobre o nosso antebraço. Dessa forma. Certo. Ok. Então, eu vou deixá-la levemente inclinada, até pela questão gravitacional, vai favorecer esse desengasgo. E a gente vai iniciar com as tapinhas no meio das costas, Marília. Aqui. Isso. Então, a gente vai fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Bateu as 5, eu vou abraçar a bebê aqui, tipo um sanduíche, e vou colocá-la aqui de lado para observar se esse objeto saiu. Se eu observei aqui que o objeto não saiu, eu vou emborcar ela aqui, ó, deixar ela com a barriguinha para cima. Olha a posição da minha mão, segurando bem a cabecinha dessa criança. Que o negócio é que a menina tem que ficar na posição certa. Tem que ser no braço aqui, ó? É o ideal. Vamos lá. E a gente faz uma linha imaginária aqui por entre os mamilos. Ele tá pegando com a mão. Tem que ser com a mão? Qualquer mão, não? Isso. Quando a gente fez o sanduíche, eu mudei a mão, Marília. Tá bom. Eu fiz o sanduíche, coloquei do na outra lado. mão. Isso, já coloco na outra mão. Aqui, ó. Para não perder o controle e evitar o risco de queda. Então, nessa posição aqui, a gente vai iniciar aqui no centro do tórax, né? 5 compressões com 2 dedos. Certo.
1, 2, 3, 4, 5. Não desobstruiu, não voltou, eu retorno à posição inicial e inicio novamente o procedimento. 1, 2, 3, 4, 5. Abracei. Dá logo um sopapo bem forte. Exato. Brincadeira, gente. Então a gente vai fazendo essa conduta, Marília, né? A técnica consiste em tapotagem, que são as tapas no meio das costas. Abracei, observei, não saiu. Olha de lado para ver se tá por aqui. Se tiver por aqui, tem como fazer. O ideal é que a gente tente fazer uma varredurazinha, a gente chama de varredura digital, mas existe um risco de você reintroduzir esse objeto. Então, geralmente, a gente pega lá pelo cantinho da bochecha e tenta resgatá-lo. Exato. Por que a gente não vira de uma vez? Porque se esse objeto sair com a pancada, quando eu virar, ele acaba aqui reintroduzindo, broncoaspirando esse conteúdo que está vindo nessa técnica. E aqui, às vezes, a criança já exatamente. Fora, e aqui, né? ela já coloca para fora. Lembrando da técnica de segurar o bebê para evitar que ele caia. Mais uma vez, ó, tapotagem. Lembrando de segurar sempre na mandíbula, não no pescoço, tá? Janaína tá mandando eu devagar, mas aí não sai, mulher, o bicho. Tem que dar umas tapinhas mais fortinhas. 3, 4, 5. Tem que ser muito devagar, porque também... nem devagar, nem confuso, né? exatamente. Claro. Tem que ter o bom senso, né? Bateu... 3, aqui, 4, nessa 5. pancadinha, às vezes pode até que... Já pode sair, já pode vir, né? O conteúdo e a criança iniciar o choro, né? Que é o objetivo nosso. Qual o objetivo? É que a criança desengasgue e que ela volte a chorar. Já é um bom sinal pra gente. Então fez a tapotagem, Marília, ó, lateralizei aqui, segurando a criança e vou virar ela no outro braço, ó. Não deu certo. Não desengasgou, mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. E se não desengasgar? Faz o quê? Aí a gente vai voltar para cá de novo. Até sair. Até sair. Durante esses movimentos, a gente vai observando aqueles sinais. O tônus da musculatura, a criança vai ficando molinha, largadinha. A coloração ao redor dos lábios e das mãos já é um sinal grave, né, que a gente considera um sinal de hipóxia. E essa criança precisa de um suporte avançado de vida. Mas, primeira coisa, se identifica para a família, para a mãe, identifica que você é treinado em primeiros socorros, passe segurança, tome a criança para si e inicie os procedimentos. Muitas das vezes também, Marília, acontece um tipo de engasgo que é durante a amamentação, ou muitas das vezes o bebê está gripado, uma fase gripal. Tá lá amamentando, então, de repente... ele pode engasgar com líquidos, né? Certo. Amamentação ou uma secreçãozinha que desceu lá por trás da via respiratória e ele ter esse engasgozinho. E muitas das vezes a mãe ela fica desesperada. Então pode ser feita a técnica pela própria mãe de sucção, de sugar boca e nariz. Certo. Então ela vai sugar boca e nariz, que é para puxar essa secreção que desceu e a criança iniciou um processo de engasgo. Exatamente, muito bom. Isso aí eu já sabia, né? Que essa parte aí de engasgo com líquido, leite, do peito, fazia esse procedimento, gente. Tem gente que fala, eu vou fazer isso não. É seu filho, você tem que salvar a vida do seu filho. Mas na hora, meu filho, do desespero, você faz até o que você nem quer. Não, Emanuel? É um desespero muito grande, muito né? grande, pra mãe, desesperador. Eu vi um vídeo também, uma criança pequena, né? Acho que tinha uns 2 anos, 1 ano e pouco, indo pra piscina. Gente, tem que ter muito cuidado com piscina também, né? Porque risco de afogamento. você que tem piscina em casa, cubra a piscina, né? Porque criança cega, né? Isso. Cega. Então, assim, eu vi um vídeo que foi um exemplo que a criança foi lá, desceu, pibuf, achando que vou nadar. Desceu, parecia uma criança grande, desceu, foi lá na bordinha, desceu, pulou. Só que ela começou assim, aí o menino viu e o pai correu, pulou, conseguiu salvar, mas tem muitos que não conseguem salvar, né? Uma coisa muito do nosso cotidiano, Marília, os balões de festa. Né? Após o estouro também, desse balão, no manuseio, a criança, naquela fase oral, ela tende a colocar na boca e muitas das vezes o que é que vai acontecer? O balão ele vai aderir, né, à parede, a via respiratória e vai acabar sufocando a criança. Então, nas festas, redobrem a atenção com suas crianças, observem,
evitem objetos pequenos, a questão dos brinquedos também, sigam as orientações do fabricante quando se tem peças pequenas que para aquela determinada idade. Então siga a recomendação, porque aquilo ali pode ser um risco sim de um engasgo de uma criança nessa fase oral. Engasgo tem de várias coisas, né? Isso. O menino se engasgou com papel. Tem gente que se engasga com espinha de peixe. Isso. E aí é uma complicação, porque às vezes fica ali presa e pra sair é triste, minha gente. Tem gente que se engasga com osso, até osso de galinha, sei lá, um osso. Tem gente que se engasga com um pedaço de carne, que às vezes a carne é um pouco gordurosa, vai uma parte e fica a outra. Eu já me engasguei assim, ninguém viu, gente. Gente, ninguém viu que eu me engasguei. Eu fiquei. É horrível. Eu mesmo botei a mão e puxei. Mas eu tava até grávida nessa época. Ninguém viu que eu tinha me engasgado. Tava todo mundo na mesa, a gente tava almoçando, ninguém viu. E eu caracas. E tirei rapidamente. Fiquei. Vocês não viram que eu me engasguei, mas assim, é isso, bem perigoso também isso. Agora, espinha de peixe. O povo dizia assim, eu já me engasguei quando eu era criança. Numa sopa. E aí o pessoal come banana, bota farinha. Isso funciona? O que é que a gente faz? Se acontecer isso, né? Esse é o conhecimento que a gente classifica como conhecimento empírico, isso, né, Marília? A gente não recomenda, né, após desse engasgo com a espinha de peixe, a ingestão de novos alimentos, tipo, minha avó dizia que era o miolo do pão, isso, banana, farinha. Para descer, então, para poder empurrar. Então, é um risco, né? Pode acabar acumulando mais alimentos e obstruir essa via respiratória por completo. Porque quando se engasga com espinha de peixe ou qualquer outro pedaço de osso, é uma obstrução que a gente classifica como parcial. Ou seja, o indivíduo ele ainda consegue respirar. Ele vai ter o desconforto pelo fato da via respiratória ter um corpo estranho, né, a via aérea, tá furando, mas ele consegue respirar. Então, tentar manter a calma e encaminhá-lo para a unidade hospitalar. Existe outro tipo de obstrução que é a obstrução total. Uhum. Ele não consegue respirar e aí o adulto ele vai emitir o sinal universal do engasgo, que é este sinal aqui. Então, este sinal aqui, ele é instintivo, né? De longe a gente identifica que existe alguém engasgado ou sufocado e no adulto e na criança um pouquinho menor, existe outra técnica de desengasgo, que é a técnica da compressão na região abdominal. A gente chama de manobra de Heinisch. Se algum dos colegas puderem vir para eu poder demonstrar aqui. E outro hábito. Muitas das vezes em festa, em churrasco, em casa, a gente tem o hábito, alguns, não vou generalizar, é de pegar um pedacinho de carne e você joga e faz esse movimento. E pega, essas brincadeirinhas. Então é um risco, porque quando você faz isso, você hiperestende, o objeto passa direto e acaba obstruindo a via respiratória, causando um engasgo total de natureza grave. Muito bom. Tá aí, gente? Bom, deu para vocês entenderem direitinho como fazer caso o seu bebê se engasgue. Bom, caso você tenha perdido, né, o começo daqui da nossa entrevista, você pode estar acompanhando pelo YouTube da TV Arapuã, tá certo? Então, depois você olha lá direitinho como é que faz, pega uma boneca, vai treinando para que se caso aconteça com seu filho ou com alguém que esteja perto, você saber, pelo menos, salvar a vida dessa criança, tá bom? Obrigada, Emanuel, muito obrigada. Eu acho que eu já aprendi, já não, Jana? Pois é, agora na hora do desespero, espero que saia alguma coisa. Misericórdia, meu Deus do céu. Ó, que linda. Ô, Jesus, vou ter uma dessa, viu, Jana? Eita, obrigada, viu, Emanuel? Duas, né? Menina, só misericórdia. Se eu tivesse duas meninas, eu tava doida. Já tem dois, homem, tá bom. Mas olha...